Fala família Tricolor, beleza? Passando aqui no começo do vídeo, né, só para pedir para você se inscrever no canal caso não for inscrito ainda, né? Para não perder nenhuma informação do São Paulo aí, né? Crédito desse vídeo é o canal Esporte TV, link na descrição, né? Deixe sua opinião nos comentários, o que você achou da análise, né, do comentarista do time do São Paulo aí. E agora vamos para as informações do Tricolor, né? Tamo junto, família Tricolor. Paulo, hoje eu estou com Caio Ribeiro, Carlos Eduardo Lino e Alexandre Losetti. E a gente começa já mostrando o anúncio do Herisson, né, que foi a nova contratação do São Paulo, a última, né, o último reforço apresentado, o atacante Herisson, de 23 anos, né, aí o El Toro, que teve uma passagem pelo Botafogo. A gente até separou, né, alguns detalhes aí do Herisson. Ele chega em 2022 ao Botafogo após disputar a Série B no Brasil de Pelotas, né, nesse mesmo ano, no ano passado. Em 34 jogos pelo Botafogo, ele fez 15 gols e deu 3 assistências. Fez gol importante, fez gol em clássico, né? E aí sempre com essa forma peculiar de comemoração. E aí ele foi emprestado ao Estoril de Portugal, né, onde fez 4 gols em 15 jogos. Depois da chegada do Luiz Castro, né, ele acaba perdendo espaço e é emprestado ao Estoril de Portugal. Então, ao todo, na temporada passada, ele foi titular em 33 dos 47 jogos no ano e participou de 1 gol a cada 132 minutos. E aí eu queria começar ouvindo de vocês, pelo que o Rogério falava muito, né, da necessidade de um reserva para o Caleri, de um centroavante que faça gols. Qual que é o tamanho dessa contratação antes, claro, dele ter começado, mas no papel ali, na teoria, o que vocês acharam da vinda do Herisson para o São Paulo? O atacante que o São Paulo pode ter no momento, dentro das suas condições, das restrições que tem, da necessidade de elenco. Também acho que precisava ter um centroavante reserva. No ano passado esse posto era às vezes do Éder, com uma característica diferente da do Caleri, às vezes o Luciano fazia um pouco a função, mas um jogador de mais força faltava. O Herisson é um jogador que até aqui na carreira não teve o refinamento no atacante. Ele é um jogador que pega a bola e a partir do momento que ele pega a bola ele busca a definição da jogada, ou o drible para finalização, ou logo a finalização de primeiro, ou ajeitando e já chutando, próximo do gol. Mas acho que por característica ele vai acrescentar um elenco que precisava disso. O Caleri é um jogador de muita dedicação física, né? Mesmo quando ele não marca, e não marcou esse ano ainda, mas ele se doa muito, ele corre muito, ele pressiona muito, ele briga muito com os zagueiros, então ele precisa efetivamente descansar em alguns jogos. Quando descansou, jogou o Galopo no lugar. Muda muito a característica, muito. Não é que ele tenha jogado mal, fez 2 gols, não fez uma grande partida, mas fez 2 gols, mas era necessário um jogador como o Herisson. A gente até separou aqui, né, e no telaço a gente pode acompanhar aqui, jogadores desse elenco do São Paulo que podem atuar ali nessa função de centroavante, né? O Caleri, o Luciano, que tem atuado um pouco mais recuado, o Galopo, que o Rogério até falou que estava treinando para ser, né, o reserva do Caleri, quando não tinha um jogador como o Herisson que acabou de chegar, que a gente colocou aqui esses quatro jogadores. E aí, em cima disso, eu queria até levantar uma discussão, porque a gente tem o Galopo e a gente, na semana passada, falava sobre a situação dele com o número de estrangeiros, né? E o Rogério falava, o Galopo ele entra aqui, e às vezes que ele entrou nessa temporada foi justamente quando o Caleri não estava jogando. Com a chegada do Herisson, fica ainda mais difícil para o Galopo conseguir, talvez, se encaixar, ou ele, não tendo essa obrigação de ser o reserva imediato do Caleri, ele consegue mais espaço atuando um pouco mais recuado? Eu gosto dele vindo de trás. Eu acho que ele é um meia, que em alguns momentos fez a função de centroavante, como esse jogo contra a Portuguesa, onde ele fez 2 gols, mas eu gosto dele partindo de trás para chegar com essa bola com qualidade na frente. Gosto da chegada do Herisson, acho que é um jogador que vai dar mais opções para o Rogério montar esse ataque, principalmente nessa questão do desgaste do Caleri, e eventualmente até podem vir a jogar juntos, apesar do São Paulo ter mudado um pouquinho o jeitão, né? O ano passado ele jogava com uma dupla de ataque, o Rogério, com as opções que ele tem para esse ano, e que eu acho que o time é melhor do que foi o ano passado, ele trouxe velocidade pelas beiradas do campo, né? Então ele tem jogado com 3 caras no meio de campo e 3 atacantes, e aí o Caleri seria essa referência. Mas eu acho que o fato do Galopo não ter jogado é muito mais em função da questão dos estrangeiros, né? De ter muito gringo para poucas vagas, do que numa disputa por posição. E acho que o Rogério poderia dar uma sequência um pouquinho maior para o Galopo, não como titular, mas entrando, tendo um pouco mais de rodagem, né? Ele faz 2 gols e aí fica fora até do banco. Acho que foi circunstancial, por conta das lesões dos laterais, não tinha outro para escalar naquele setor. Mas acho que o Galopo
Não acho que seja um craque, não acho que seja um jogador para ser titular absoluto do São Paulo, mas desde que ele chegou ele não teve essa sequência. Ele fazia um jogo bom, ficava 2, 3 de fora, depois entrava 10 minutos, depois entrava 5 minutos, depois não entrava mais. Acho que até o torcedor são paulino e nós como comentaristas, pelo menos eu gostaria de ver uma sequência para a gente saber qual é a real condição do Galopo, o que ele pode oferecer para esse elenco. Acho que ainda não teve. Você acha que o Galopo disputa mais posição com o Luciano e o Herisson deve ser dublê do Calheri, deve ser mais ou menos isso? Eu acho que sim. O Galopo, para mim, ele é o reservão do Luciano ou do Rato, do Wellington Rato, por característica, né? O Rato não é exatamente um ponta, ele ataca o espaço, mas ele é um meio-campista partindo da direita, com liberdade. O Galopo já fez isso antes de ser contratado pelo São Paulo, fez um pouquinho no São Paulo. O Rogério tentou, no ano passado, o Galopo um pouco mais recuado em alguns jogos, né? Eu não gostei, porque eu acho que ele espeta demais o tempo todo, ele não parte com a bola, ele não começa a jogada, ele não constrói, ele vai muito. Então, talvez, jogando como 10, eu estou com o Caio. Eu acho que... agora, enquanto o Igor Vinícius e o Rafinha estiverem fora, fica difícil. Porque o São Paulo, hoje, você olha para o time titular, você tem 5 estrangeiros no time titular. O Orejuela é o único lateral direito à disposição, a não ser que o Rogério improvise alguém. Os 2 zagueiros, Arboleda e Alan Franco. Só tem mais um no elenco, que é o Beraldo. Né? O resto vem da base para compor banco. O Mendes, volante, e o Calheri. Pode ser que ele descanse um zagueiro no jogo, pode ser que ele descanse o Mendes no jogo. Ele tem substitutos para o Mendes, mais do que para os zagueiros até. Mas o Galopo vai depender disso, dele abrir mão de um titular para relacionar um reserva. E aí é a montagem do elenco que a gente vai pensar. E ainda tinha o Ferrarese, que era mais um. Sim, que machucou. Tem o Gabriel Neves, que a gente nem coloca em discussão. Verdade. Até pela quantidade de estrangeiros também. E de volantes. O Herisson surpreende pela idade, né? Eu tinha perdido um pouco a noção da idade dele, a gente recuperou aqui. 23 anos de idade. Então, é um cara que ainda tem rodagem, que essa força combina com a idade dele. Não é aquele veterano que vai te deixar no meio do caminho, porque ele sempre foi um jogador de força e agora não tem mais força. Não, ele tem. Ele vai poder entregar isso dentro da temporada para o São Paulo. Gostei da contratação, não vai chegar para ser titular, mas vai colaborar. E tem margem de crescimento, né? 23 anos. E até para negócio, se for o caso. Ele pode evoluir. Eu acho que essa é a grande diferença do São Paulo desta temporada para o que do ano passado. O São Paulo hoje tem muito mais opções do meio para frente. O São Paulo do ano passado, o Rogério se matava para buscar soluções, mas você não tinha um cara de drible no 1 contra 1, você não tinha um cara de beirada, de velocidade. O Caio acabou operando o joelho, que é um menino da base, que agora está de volta ao banco de reservas e que eu acho que tem um futuro legal pela frente, tomara que não tenha mais nenhum tipo de lesão, mas hoje você tem alternativas. Então, acho que esse ano o Rogério vai se sentir muito mais à vontade para escalar o time de acordo com o que ele imagina como time ideal do que tinha o ano passado. Vai pressionar mais o trabalho dele, porque agora realmente fizeram o que ele queria, ele tem que dar resultado. É isso. E a gente separou aqui os 9 reforços do São Paulo até agora, né? Para essa temporada aqui, o último que chegou agora foi justamente o Herisson. Vamos relembrar aqui quem o São Paulo já trouxe para essa temporada. A gente começa com o Pedrinho, né? Pedrinho atacante, Rafael goleiro, Wellington Rato meia, Marcos Paulo, que não vem sendo muito utilizado, né, pelo Rogério até agora. Atacante, Alan Franco, zagueiro argentino, Jackson Mendes, né, o meio equatoriano. O David, que era um pedido do Rogério, né, que chegou e imediatamente já começou como titular. O Caio Paulista e, por último, o Herisson. Diante desses reforços, Caio, até em cima de um pouco disso de que você falava, né, do que muda de opções para o Rogério. Mas tem alguma posição que ainda necessite, com urgência, assim, de que a diretoria olhe e tente trazer para reforçar o elenco? Eu acho que tem 2 posições que o São Paulo precisava olhar com um pouco mais de carinho e talvez a chegada do Caio Paulista seja justamente para isso. Lateral esquerda, alguém para disputar a posição com o Wellington, e o Caio Paulista pode fazer essa função, como fez com o Diniz no Fluminense, e um zagueiro em função da lesão do Ferrarese, né? O Ferrarese é do Grupo City. Parece que já foi para lá, vai ser operado lá, ou foi operado lá, e não deve voltar a jogar com o São Paulo, porque o empréstimo acaba no meio do ano. São Paulo tenta a prorrogação do empréstimo e tal, mas são 2 posições que o São Paulo, que eu acho que dentro da realidade financeira, e o São Paulo vive um problema financeiro, atacou bem o mercado. Eu acho que melhorou o elenco. Não tem nenhuma grande contratação, não tem aquele cara que você põe a camisa e vira titular absoluto, mas são boas opções, são boas alternativas.
Mas ainda gosto muito do Beraldo. Acho que esse menino tem muita bola. É ótimo zagueiro. É muito bom zagueiro. Mas ainda precisa de mais um zagueiro para composição de elenco e acho que um lateral esquerdo para brigar com o Wellington Pauli, com o Wellington.